quero chamar o nosso irmão Rafael. Está com a responsabilidade de trazer algo da parte do nosso Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Diaconisa Lucinha estará orando pelos dízimos e ofertas e você vai estender as suas mãos. Deus eterno e poderoso, graças te damos por tudo que aconteceu aqui, Deus, até este momento, mas cremos que tu ainda tem muito mais preparado para a nossa vida. Eu quero colocar diante de ti o nosso irmão Rafael, esta vida, Senhor, que tu conhece no mais profundo. Usa, Senhor, como instrumento para a edificação da tua igreja. Fala aos nossos corações, ó Deus, e glorifica o teu nome. Que a tua igreja seja alcançada, Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia. Desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta hora? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele já está trabalhando no meio do teu povo. Coisa boa é chegar na casa do Senhor e poder sentir a tua presença. Eu entendo que o culto começa lá na nossa casa, pela manhã, todos os dias, em todo o tempo. Mas não tem coisa maravilhosa, mais maravilhosa do que você poder se reunir na casa do Senhor e sentir a sua presença. Amém, irmãos? Quantos saíram com o coração voluntário para adorar o Senhor no dia de hoje? Coisa boa. A sua presença aqui diz isso. Sabemos que não tem sido dias fáceis, mas mesmo assim, ainda tem corações sedentos pela presença de Deus. Amém? Talvez o teu dia não tenha sido tão bom, mas mesmo assim, você está aqui para adorar o Senhor. Coisa boa. Vamos ler a palavra do Senhor? Que está no livro de Romanos, capítulo de número 8, do verso 31 em diante. Eu tive meditando nessa palavra por esses dias e eu confesso aos irmãos que eu estava partindo para um lado da ministração. Quando foi no dia de ontem, Deus ministrou algo no meu coração e eu fiquei muito feliz com isso, porque é um texto muito conhecido e já ouvimos diversas pregações sobre esse texto, mas ele continua... Como a palavra do Senhor se renova a cada manhã, continua falando de forma sobrenatural. Eu gostaria de ler com os irmãos. O tema aqui diz assim: as provas e a certeza do amor de Deus. E o primeiro verso de número, que é no número 31, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou ler verso por verso, mas essa pergunta, ela evidencia em nossas vidas o controle total de Deus. E nós temos aqui nesse texto 5 perguntas consecutivas. Eu vou fazer uma leitura expositiva e vou ir falando com os irmãos acerca desse texto. E isso me chamou muito a atenção e eu cheguei aqui, já alegrei meu coração quando vi a pastora ministrando acerca do encorajamento. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu falei: Deus, o que eu vou falar para o teu povo, o que eu vou falar para mim, porque a palavra começa primeiro para mim. E que nós precisamos estar encorajados nesses dias de hoje, a qual nós estamos vivendo um bombardeio de todo lado. Essa é a grande realidade.
Eu disse no começo, quem entrou aqui nessa noite com um coração voluntário para adorar o Senhor, eu sei que, por certo, tem pessoas vivendo dias difíceis. Não só o dia de hoje, mas outros dias. E nós podemos perceber que você chega na casa do Senhor, a primeira pergunta que vem ao seu encontro, se Deus é por você, quem será contra você? Talvez você entrou aqui hoje em busca de uma resposta. Talvez você esteja enfrentando um momento muito complicado. E a resposta de Deus para a sua vida é que o maior está com você. Que Ele está no controle das coisas. Você vê que coisa maravilhosa você poder adentrar a casa do Senhor e receber uma palavra de que Ele está no controle da sua vida. Talvez você não esteja entendendo o momento que você está vivendo, mas a palavra do Senhor é: se Deus é por você, quem será contra você? E nós, por conhecermos o texto e muitas das vezes usar esse versículo de muitas formas, às vezes até fora de contexto, não damos para ele o real valor que ele tem. Ele está dizendo para você assim, é uma pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Estas coisas é o quê? É o que está acontecendo à nossa volta em todo o tempo. Apóstolo Paulo estava aqui dando orientações para as igrejas que haviam sido fundadas e havia uma dissensão entre eles, e ele estava orientando o povo como o povo deveria se portar, como o povo deveria se comportar em meio àquelas situações adversas que eles estavam vivendo, acerca da falta de espiritualidade, acerca de algumas coisas que estavam acontecendo logo após a morte de Jesus Cristo. Então já havia um contexto no meio deles onde estava dando orientação de como o povo deveria se comportar. E você vê que é uma palavra tão atual que a gente pode aplicar nos dias de hoje. Parece que foi escrita ontem. Talvez alguém escreveu isso pela manhã para trazer para nós. Porque muitas das vezes somos cercados de tantos lados e chegamos a duvidar em algum momento, ou até mesmo temer do que pode acontecer, ou não termos a ciência de que aquele que está em nós é o mais poderoso, de que aquele que está no controle da nossa vida não tem nada que pode fazer com que eu e você possamos recuar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em meio a tudo isso que estava acontecendo, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meu irmão? A resposta para a sua vida chegou no dia de hoje. Não duvide, não temas. O meu papel e o seu papel é um só, está na posição de servo e com o coração desejoso de avançar, porque a coisa maravilhosa que nós temos de ser servos do Senhor é saber que a vitória é garantida. Muitas das vezes sabemos disso, mas a nossa humanidade grita, as nossas falhas, as nossas falibilidades falam muito alto, porque quando o problema bate na porta da nossa casa, parece que o mundo acabou. Parece que desabou tudo aquilo que eu venho falando, que eu venho pregando, que eu venho vivendo, parece que não tem mais o poder para resolver o meu problema. Mas a resposta de Deus está aqui nesta noite para a nossa vida. Se Deus é por você, quem será contra você? Você já parou para pensar que essa aqui é uma palavra atual e que ela tem que ser aplicada na sua vida em todo o tempo, com toda a força, com todo o encorajamento, de olhar para o problema que você está vivendo e dizer para ele: você não tem o poder de parar a minha vida, porque o que está em mim é maior do que você, o Deus que eu sirvo é maior do que esse problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parece algo que a gente ouve todos os dias dentro da casa do Senhor, através da palavra. Mas é necessário nós voltarmos a aplicar essa palavra com a autoridade que ela tem.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um texto muito rico. É um texto muito rico. Eu confesso para os irmãos que eu ia falar da última parte, o que tem me separado do amor de Cristo. Eu ia falar sobre isso, porque isso é algo também que faz com que nós possamos pensar, mas para chegar lá embaixo, quando o apóstolo Paulo chega lá, a convicção dele era outra. Ele está querendo mostrar para mim e para você que se nós fizermos do Senhor a nossa confiança, se nós aplicarmos essa palavra como ela tem que ser aplicada, se nós a vivermos como ela tem que ser vivida, nada pode ser contra a sua vida. Nada tem autoridade de parar a sua caminhada. Nada tem autoridade, nenhum problema tem autoridade para parar a sua caminhada. Sem Jesus não dá. Não foi isso que foi louvado aqui nessa noite? Sem Jesus não dá, não há saída, não tem outro caminho. Louvado seja Deus. E a outra pergunta é no verso de número 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu Jesus amado, a pastora estava aqui falando dos pássaros que não trabalham, mas o Senhor os sustenta. Você pode ver a grandeza de Deus na natureza, como Ele se apresenta. E essa palavra ela é tão maravilhosa, porque muitas das vezes olhamos para dentro de nós e aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nos angustia em nosso redor, tantas coisas que surgem, e nós muitas das vezes não olhamos para essa palavra como tem que olhar. Não observamos muitas das vezes o texto como tem que observar. E o que acontece quando isso acontece em nossas vidas? A inquietação vem, nós ficamos inquietos, ansiosos, cheios de preocupações. E eu não sou diferente de vocês. Como a pastora disse, é as mesmas aflições. Porque somos falhos, somos dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes dEle. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas em todo tempo se apresenta como um Deus grandioso, que tem o controle na palma das suas mãos. Eu quero dizer para você nessa noite, nada tem o poder de afligir você, se você declarar essa palavra. Talvez o teu coração esteja inquieto. Confesso aos irmãos que têm vivido também dias de preocupações. Preocupações. Ainda vinha conversando com a minha esposa no caminho. Minha filha, estou preocupado esses dias, tenho andado preocupado. Mas essa palavra vem de encontro para que nós possamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Sabedor de que Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Amém, irmãos? Que você possa sentir-se cuidado por Deus nessa noite. Se talvez você tenha pensado coisas que não deveria pensar, se você tem pensado que você não vai conseguir, que essa luta é muito maior do que você possa suportar, não é, irmãos. Essa palavra diz para você hoje que o que está com você é maior. Nenhum tipo de aflição tem autoridade para fazer você parar. Amém, irmãos? E o verso de número 33 é a terceira pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém, irmãos? Esse texto me chamou muita atenção, porque eu já tinha lido ele diversas vezes, e nunca parei para pensar nesse questionamento inicial desse verso de número 31 até o verso de número 35. E isso vem de encontro à nossa vida como uma flecha. E aí eu começo a pensar, quantas vezes proferimos que se Deus é por nós, quem será contra nós?
quantas vezes? E quantas vezes até uma palavra de encorajamento para um irmão que está vivendo uma situação difícil e nós temos a ousadia de usar o texto, certamente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é na minha vida, o que tem autoridade para fazer eu parar? E nós temos vivido dias que é necessário nós atentarmos para todas essas coisas, para que não possamos ser pegos de surpresa. Não tem como viver dias de meio crente. Não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo, irmãos. Não tem como ser metade. Não tem como ser 50%. Não tem como ser só 70%. Precisamos tomar um posicionamento, porque o bombardeio é forte. Nós temos uma coisa chamada celular que vem bombardeando as pessoas com tanta informação que às vezes se você não observar, você acaba acreditando numa heresia. E pessoas que se dizem ser cristãos, irmãos, temos que ter cuidado com isso. Esse texto que nós estamos lendo aqui, estava sendo tratado sobre isso naqueles dias. Né? Havia aqui uma orientação do apóstolo Paulo para que o povo vivesse mais em espírito do que na carne. Olha só. Olha a orientação que havia no texto para que o povo andasse mais pelas coisas espirituais do que pelas coisas naturais. Meu Jesus, quantos anos tem esse texto escrito? E parece que foi escrito hoje pela manhã para que eu e você pudéssemos fazer uma observação acerca do texto. Porque quanto mais passa, menos as pessoas têm pegado a Bíblia na mão para poder ler, para poder pegar, para ter uma fortificação, porque muitas das vezes uma correria terrível e não tiramos aquele tempo de qualidade para poder ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus, como viver uma vida espiritual. O caminho está na palma da nossa mão, que chama-se a palavra de Deus. E aí nós temos hoje o celular. Não, mas eu tenho a Bíblia no celular. Irmão, seja sincero, a única coisa que a gente olha no celular, na maioria das vezes, não vou generalizar, 99,9% é o versículo do dia e amém, glória a Deus. E aí chama uma notificação, uma outra notificação, uma outra, e você não consegue nunca concluir uma leitura sequer de um capítulo. Então, essa palavra nós precisamos aplicar um tempo de qualidade dentro dos nossos lares acerca da leitura dessa palavra. Porque muitas das vezes estamos vivendo um momento de inquietação, de perturbação, de toda sorte de coisas que vêm para tentar frustrar a nossa caminhada, e nós temos a receita dentro da nossa casa e não aplicamos em nossas vidas. O apóstolo Paulo estava orientando aqui as igrejas que haviam sido fundadas em Roma, para que o povo viesse deixar de viver uma vida natural para viver uma vida mais espiritual. Será por qual motivo, hein? Aproximadamente 36 depois de Cristo, as igrejas foram fundadas em Roma. E essa carta talvez tenha sido escrita aproximadamente 56 anos depois de Cristo. E havia já uma orientação para o povo deixar de ser natural e ser mais espiritual. Imagina o tempo que se passou, né? Eu quero ler aqui rapidamente com os irmãos uma coisa que eu anotei. Andarmos segundo a carne significa seguir os desejos pecaminosos da antiga vida de uma pessoa. E andar segundo o Espírito significa seguir os desejos do Espírito Santo, viver uma vida de maneira que o agrade. Parece simples, né, irmãos? Parece simples. É algo que não é nada novo. Não tem novidade, o texto não tem nada novo. Quando falamos de carne e espírito, lembramos dos textos, né? Se você alimentar mais o leão da carne, o leão do espírito, qual vai ficar mais forte? Isso é uma coisa que a gente já conhece há muito tempo. Mas entre conhecer e aplicar tem uma distância bem grande.
Entre saber, conhecer e aplicar, há uma diferença muito grande. Louvado seja Deus. Eu pensei no meu coração, Pai, a palavra, o que falar para o teu povo? E a palavra do Senhor que veio ao meu coração é encorajamento. Fale sobre o encorajamento, encoraja. Porque essa palavra aqui é uma palavra de encorajamento para nós não pensarmos em nenhum tempo em desistir, em parar, para que eu e você possamos ser sabedores de que há um Deus zelando pela nossa caminhada. Porque em algum momento pode parecer que estamos andando sozinhos, mas nesses momentos, meu irmão, quero dizer para você, Deus está carregando você na palma das mãos dele. Aqueles que estão em Cristo Jesus não andam só. Amém, irmãos? Os irmãos aí de trás me ouvem bem? Dá um sinal aí, um glória a Deus aí. Você não está sozinho. Você em nenhum momento caminha só. Existe um Deus que está zelando pela sua vida. A mentira do diabo tem que cair por terra. Você não está só. Você é valioso para Jesus Cristo. E a palavra para a sua vida é que nada pode separar você do amor de Deus. Amém, meus irmãos? E a quarta pergunta, vamos caminhando para encerrar. Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma palavra poderosa, meu irmão. Talvez você tenha vivido dias difíceis, mas quando você adentra por essas portas, você sente-se cuidado pelo Senhor. Há uma palavra de Deus aqui para a sua vida nessa noite. Você não está só e nunca vai estar. Agora eu e você precisamos entender o posicionamento que nós devemos estar diante do Senhor. Esse posicionamento, ele vai dizer para mim e para você que possamos viver uma vida mais voltada às coisas espirituais. Não olhando para as coisas que ficaram para trás. Não olhando para a vida que vivíamos antes, de maneira nenhuma. Olhe somente para frente. E deixa Deus cuidar dos seus objetivos. Aquilo que você não tem recebido em algum momento, irmãos, tenha certeza que não era para você receber. Às vezes ficamos chateados porque não recebemos algo, mas Deus sabe melhor do que eu e você. Se aquilo que Ele nos desse talvez não fosse bom para nós. Olha só, a palavra de Deus diz que muitas das vezes não sabemos nem orar. Olha só. Muitas das vezes não sabemos nem pedir, porque a palavra do Senhor garante que o coração do homem é enganoso. E às vezes nós queremos algo e Deus não quer esse algo para nós. Então fique firme, fique com o seu coração firme na presença do Senhor. Que essas perguntas que foram feitas aqui, ela encontre morada no seu coração, a ponto de você poder dizer o que está escrito no final. A quinta pergunta diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar? As palmas é para Ele, a honra é para Ele. Ele está presente aqui, olhando tudo que se passa dentro do seu coração, dentro da sua mente. Aleluia! É esse Deus a que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E a quinta pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? E era isso sobre o que eu ia pregar, irmãos. A partir daqui para baixo. Mas aí o Senhor
fez com que eu enxergasse algo aqui nesse texto que me chamou a atenção e fez com que eu fizesse esse questionamento para mim e para você. Porque a palavra primeiro vem para cá, depois ela vai para aí. Amém? Então, o que pode nos separar do amor de Cristo? Que coisa maravilhosa, né? E o apóstolo Paulo dando esses ensinamentos acerca desse texto às igrejas que estavam em Roma, e estava vendo aquela dissensão sobre eles, sobre andar na carne e no espírito, veio essa pergunta: o que nos separará do amor de Cristo? Porque havia muitos questionamentos naqueles dias. Havia já uma divisão de igreja, havia já um monte de problema. E aí o apóstolo Paulo vem com esse tema, com esse texto maravilhoso, dizendo: o que nos separará do amor de Cristo? E aí começa mais um questionamento que diz assim: será a tribulação? Será que a tribulação tem o poder de te separar do amor de Cristo, meu irmão? Será a angústia? Será a perseguição? O que tem separado você do amor de Cristo? O que tem autoridade para separar você do amor de Cristo? E aí continua: a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Você consegue comigo pensar no contexto que eles estavam vivendo aqui? Olha o contexto que eles estavam vivendo perigo de morte. Ou não é isso que a palavra nos apresenta, que muitos foram martirizados, foram mortos por amor do nome de Jesus Cristo? Olha que coisa, hoje nós não precisamos morrer, irmão. Você pode dar um glória a Deus aí pela liberdade que você tem de vir à casa do Senhor? Você pode glorificar o Senhor pela liberdade que você tem de sair da tua casa e vir até aqui, porque muitas das vezes não levamos em consideração. Não era o caso que nossos irmãos estavam vivendo aqui, não é o caso que outros irmãos estão vivendo em outros países, mas nós temos a liberdade de estar na casa, na presença do Senhor e em todo tempo falar no seu nome. Aleluia, isso não é pouca coisa não, meu irmão, porque às vezes parece que é simples e nós não damos o devido valor que deveríamos dar. Não dá mais tempo de ficar em dúvida, não dá mais tempo de ficar em cima do muro, não dá mais tempo, irmão. Decida pela vida espiritual em Cristo Jesus e vai para frente. Vai para frente, meu irmão, não olha para trás não, porque temos vivido, como eu falei, bombardeios na internet o tempo inteiro. Parece que o celular grudou na nossa mão, pelo amor de Deus, um troço terrível. Parece que criou uma cola naquilo, quando você tira de uma mão, vai para outra, quando tira da outra mão, vai para o bolso e já vibra no bolso e você já pega. Isso virou algo que nós devemos dar uma atenção melhor para isso. Precisamos. Quando digo precisamos, eu estou incluído. Porque às vezes ainda tem uma desculpa de usar porque usa para trabalhar, né? Mas aí parece que quando não está trabalhando, o troço continua colado na nossa mão. E um bombardeio de informações. Cuidado com as informações da internet, irmão. Parece clichê essa palavra, mas é uma realidade. Cuidado com aquelas informações lá, irmão. Faça uma análise. Ouviu algo que mexeu com o seu pensamento? Vai na Bíblia. Tá bom, meu irmão? Não deixa ser enganado, não. Ainda continua tendo enganadores. Se 36 anos depois de Cristo já havia falsos profetas, nos dias de Cristo já havia ali pessoas, falsos profetas, imagina hoje, irmão. Toma cuidado. Guarde o seu pé, guarde a sua mente, guarde o seu coração, para que você venha viver aquilo que Cristo tem preparado para a sua vida. E quando isso acontecer, meu irmão, quando você olhar para as coisas de Deus com uma atenção maior, com o maior cuidado devido, procurando viver uma vida espiritual. O que é viver uma vida espiritual, irmãos? Isso vai fazer com que eu e você alcancemos a santidade em Cristo Jesus. Que é algo que é tão debatido nos dias de hoje. Vou procurar ser santo. A Bíblia orienta, meu, ser de santo. O que é ser santo? O que é viver uma vida espiritual? Parece que é algo tão... eu tenho que
fazer tantas coisas, eu vou ter que começar a jejuar dia e noite para o monte para ser espiritual. Não é bem assim não, irmãos. Faz parte. Você gosta de orar no monte? Glória a Deus. A oração ela pode ser feita em qualquer lugar. Pode ser lá no monte, no seu quarto, na igreja, no trabalho, andando, dirigindo. Em todo tempo você pode procurar viver uma vida espiritual. Amém, irmãos? Quando nós damos o devido valor a isso, nós fechamos as brechas da nossa vida, da nossa casa, nós começamos a proferir palavras que vai trazer palavras de autoridade para dentro da nossa vida. Quantas das vezes é necessário nós repreendermos até em alta voz algumas coisas que acontecem ao nosso redor e nós silenciamos. É para repreender, repreende em nome de Jesus, meu irmão. Tem o poder da palavra, o poder de Cristo que está em nossa vida, e quando nós proferimos através da nossa boca, a palavra de Deus se cumpre, se for verdade em nossa vida. E vai se cumprir. E você começa a profetizar dentro da sua casa. Aleluia! É necessário nós vivermos essa vida espiritual para que nós possamos ter esses conselhos práticos aqui ser aplicados em nossas vidas. E aí eu e você vamos chegar a um momento que nada vai ter autoridade de parar a nossa caminhada em Cristo Jesus. Você já pensou sobre isso? Nada ter autoridade para parar a nossa caminhada em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Parece ser pouca coisa, irmão, mas não é. Nada pode parar a sua caminhada. Nada tem autoridade para parar a sua caminhada. A pergunta foi feita: o que pode te separar do amor de Cristo? Olha só, a tribulação. Será que a tribulação tem autoridade para parar a sua caminhada? A angústia, a perseguição, fome, nudez, a espada? O que pode separar você do amor de Cristo? Quando nós entendermos isso aqui, nada mais terá autoridade para parar a nossa caminhada. Essa aqui era uma pergunta que o apóstolo Paulo estava fazendo para que a afirmação viesse no último versículo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra encontre morada em nossos corações. Que essa palavra possa produzir em nós o desejo de nós vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. E nada terá autoridade para parar a sua caminhada. E você pode olhar para mim e falar: você não sabe o que eu estou vivendo. Quantas vezes nós já ouvimos alguém falar isso? Você diz isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. Aleluia! Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por você, quem será contra você? Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A resposta de Deus para a sua vida hoje é que Ele está na sua vida. Ele é que garante a vitória. É Ele que vai estar no controle de tudo. E o nome dEle vai ser glorificado nessa situação. Aleluia! E você vai poder dizer de todo o teu coração: nada tem autoridade para parar a minha caminhada em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mediante essas 5 perguntas que foram feitas, no verso de número 37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vale aí um glória a Deus, irmãos? Vale aplaudir o nome do Senhor por esta palavra? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada tem autoridade para parar a sua caminhada. Nada tem autoridade para fazer você parar. Nada. Louvado seja Deus. O que pode me separar do amor de Cristo? Irmãos, essa dúvida não tem mais que estar dentro do nosso coração. Porque nada pode te separar do amor de Cristo.
Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para me ajudar aqui. Já vou encerrar. Já estou caminhando para o encerramento desta palavra. Por certo, tem vitória de Deus para a sua vida nessa noite. Aleluia. E depois desse contexto, irmãos, que nós lemos, que é uma palavra muito rica, esse texto é uma palavra riquíssima. Ela tem algo maravilhoso nesse texto que poderia ser pregado por diversas vezes com algo que Deus revelar a cada um dos seus filhos. Mediante a tudo isso, o apóstolo Paulo, no final do texto, diz assim: olha só, depois dessas perguntas, desse questionamento que houve, do que poderia separar alguém do amor de Cristo, vem uma afirmação a partir do verso de número 38, que diz assim para mim e para você: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderosos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E quando nós lemos esse texto, parece que nós estamos perguntando o que realmente pode me separar do amor de Cristo, o que realmente tem autoridade para parar a minha caminhada. E você vai ler todo o texto e no final, o apóstolo Paulo vai dizer que nada tem autoridade para parar a minha e a sua caminhada. Você pode ficar de pé por alguns instantes. Nada tem autoridade para parar a sua caminhada. Nós temos visto aqui alguns momentos na igreja, pessoas dando testemunho do que Deus fez na sua vida através de curas. E eu gostaria de contar um testemunho também. Eu fiz 2 cirurgias há cerca de 2 anos. E uma das cirurgias ficou com um problema, que foi a retirada da vesícula. Eu fiquei com um ponto interno que não secava. Ele ficou inflamado por mais de 1 ano. E o diagnóstico do médico era: tem que operar novamente. E eu falei, rapaz, era uma cirurgia considerada simples. Mas toda vez que você vai no hospital, né, irmãos, é um negócio que não é legal, né? Eu pensando, vou ter que fazer mais 180 dias de repouso. E eu comecei a clamar a Deus sobre isso, mas Jesus tem misericórdia, eu não queria operar isso novamente. E eu vim aqui na frente um dia que o pastor chamou para orar e coloquei a mão em cima e profetizei que ele ia secar. O médico falou que quando acontece isso, irmão, depois de 6 meses não seca mais, tem que abrir, retirar o ponto para que ele volte a secar novamente. E eu coloquei a mão na minha barriga aqui, pus o óleo ungido em casa e secou que eu nem vi, irmãos. Você acredita? Eu nem vi. Quando eu fui perceber, já estava curado. E eu falei com a minha esposa: minha filha, parou o vazamento. E eu até brincava com esse vazamento. Eu mexo com caminhão, eu falava assim: meus caminhão vazam um pouquinho de óleo, o que tem eu vazar um pouquinho também? Mas dentro do meu coração eu queria que Deus curasse, para não precisar passar por todo o processo novamente de cirurgia. E isso é algo que é chato, por mais que você confie na medicina e nós sabemos que é uma realidade, que Deus deixou os médicos aí para cuidar da gente. Eu pedi ao Senhor e Ele atendeu, e eu senti no coração de contar isso aqui na igreja. Porque muitas das vezes recebemos e ficamos calados, né, irmãos? Não temos a coragem de dizer para o nosso irmão. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, se você tem algo que você tem buscado da parte de Deus, especificamente, algo específico,